Olá! Antes de começar propriamente o tema sobre alienação parental, eu gostaria de esclarecer algumas informações que eu acho importante. Para a compreensão de uma lei, é necessário que tomemos conhecimento de dois fatores importantes que sua aceitação seja absoluta. A origem, isto é, quem a produziu, qual a motivação pela qual essa lei foi escrita. Pois bem, a lei da alienação parental, ela tem suas raízes na teoria da síndrome da alienação parental, criada por Richard Alan Gardner, que segundo algumas fontes informam que ele não era psicólogo ou psiquiatra, e sim médico, e prestava serviços voluntários na Universidade de Columbia, Nova York, Estados Unidos. Outros informam que era ele psiquiatra e da mesma forma prestava serviço voluntariado na citada universidade. Pois bem, Richard Gardner nasceu em 28 de abril de 1931, vindo a suicidar-se em 25 de maio de 2003, com múltiplas facadas no pescoço e no peito, apesar de seu filho Andrew afirmar que Gardner estava sofrendo do tipo 1 síndrome de dor regional complexa, uma síndrome neurológica considerada anteriormente como disfobia simpático-reflexa. O que não é verdade. Não é verdade. Nenhuma fonte informa que foi ele professor. Aliás, esse título de professor foi dado por cortesia pela Universidade de Columbia, mas não que Gardner fosse professor realmente da universidade. Mas, em 1985, criou ele a teoria da síndrome da alienação parental, conhecida aqui no Brasil como SAP, nos Estados Unidos, PAS. Segundo Gardner, o princípio por ele sustentado era de que esta anomalia, que em momento algum foi diagnosticada como doença, se apresentava no geral nas separações ou divórcios, onde a disputa pela guarda do filho menor torna-se acirrada, dando ensejo a que o genitor que detém a guarda criasse na criança um sentimento de rejeição em relação ao outro cônjuge. Jamais, mas jamais poderia ser essa teoria empregada em casos de suspeita de abuso sexual de menores ou violência doméstica. E é nesses casos que nós estamos desenvolvendo o nosso trabalho. Bem, mas não foi o que aconteceu. Nos tribunais da época, os advogados já invocavam a alienação parental como excludente de crime de abuso sexual de menores, alegando terem sido plantadas memórias, denegrindo inclusive o outro cônjuge. Bem, por essas e outras razões, todos os países do mundo não reconheceram essa teoria como científica para alicerçar a tese de Gardner. Existe ainda uma outra informação de que Gardner era pedófilo e o motivo de criar essa teoria era uma forma de camuflar o crime que ele cometia. Conforme já mencionado acima, Gardner suicidou em 2003. O filho dele, mais tarde, alegou que o gesto foi motivado pela inquietação advinda do diagnóstico de distrofia simpático-reflexo. Porém, outros autores afirmam que Gardner suicidou-se porque, sendo pedófilo e sendo as leis americanas severas para quem pratica atos dessa natureza, preferiu suicidar-se a enfrentar uma prisão ou até uma cadeira elétrica, né? Essa última informação ganha força e tem sentido quando analisamos algumas afirmações de Gardner em relação à pedofilia, como mostrarei a seguir, e que também pode ser visualizada através de sites. Pois bem, Gardner afirmava categoricamente, olha as frases que Gardner escreveu em seu livro True and False Accusation of Child Sex Abuse. Gardner deixou registrado: mantenha a criança ligada ao abusador. Cuidados especiais devem ser tomados para não afastar a criança do pai molestador. A remoção de um pai pedófilo da casa só deve ser seriamente considerada depois que todas as tentativas de tratamento da pedofilia e aproximação com a família provarem-se inúteis. Pois bem, essa tese dele está na página 535 desse livro. Continuando ainda, nesse mesmo livro, página 572, ele diz o seguinte: a criança deve ser informada
de que não existe tal coisa como um pai perfeito. A exploração sexual tem sido colocada na lista negativa, mas positivamente também pode ser apreciada. Outra frase de Richard Gardner, na página 549. Diga à criança que o abuso sexual por um pai é normal. As crianças mais velhas podem ser ajudadas a compreender que os encontros sexuais entre um adulto e uma criança não são universalmente considerados atos condenáveis. Ponto. Pode ser dito à criança sobre outras sociedades em que tal comportamento foi e é considerado normal. A criança pode ser ajudada a apreciar a sabedoria de Hamlet de Shakespeare, que disse: nada é bom ou mal, mas o pensamento torna. Continuando ainda com o mesmo livro, na página 572, ele diz o seguinte: em tais discussões, a criança tem que ser a compreender que temos em nossa sociedade uma atitude punitiva e exageradamente moralista sobre encontros sexuais adulto-criança. Gardner agora fala em relação às genitoras. Olha o que Gardner fala. Gardner fala sobre mães que descobrem que seu marido está abusando sexualmente de seu filho. Segundo ele, a culpa é da mãe pelo abuso paterno que, segundo ele, não satisfez seu marido sexualmente. Ele sugere que os terapeutas devem ajudar a mãe de vítimas de incesto a conseguir a gratificação sexual. De que forma? Ponto 1. Descoraja os litígios. 2. Incentiva a ficar com seu marido ou agressor. 3. Na página 582, Gardner sugere que culpa a filha pelo abuso sexual do pai. Pode ser que uma das razões da filha voltar-se para o pai seja o comprometimento da relação da criança com a mãe. E eu já vi muitas vezes em alguns processos o psicossocial dizer que há uma simbiose entre a mãe e a criança. Exatamente isso, baseada nessa página 585, nessa tese de Gardner. Outro ponto, ele diz que ajudá-la a superar sua raiva contra o marido por abusar sexualmente de seu filho, se a mãe reagiu ao abuso de uma forma histérica ou usando isso como uma desculpa para uma campanha de difamação do pai, em seguida, o terapeuta faz bem em tentá-la acalmá-la, entre aspas, né? Sua histérica vai contribuir para o sentimento da criança de que um crime hediondo foi cometido e assim diminuir a probabilidade de qualquer tipo de reaproximação com o pai. O que ele está querendo dizer aqui? Ele quer dizer que, apesar de todas essas circunstâncias que circundam a família, o pai abusar da criança, a mãe ela tem que olhar isso daí como algo normal. Caso contrário, a sua histeria vai ajudar para distanciar a criança do abusador. E Gardner sugere que esse distanciamento motivado, esse distanciamento vai se chamar alienação parental. Mas ele continua dizendo o seguinte: alguém tem que fazer todo o possível para ajudá-la a colocar o crime na perspectiva correta. Ela tem que ser ajudada a compreender que na maioria das sociedades na história do mundo, tal comportamento era onisciente, isto é, em todos os lugares, e este ainda é o caso. Ainda, na página 585 do mesmo livro, ele diz o seguinte em relação às mães genitoras de crianças que são abusadas sexualmente pelos pais. Ele diz assim: talvez ela possa ser ajudada, essa mãe, a compreender que na história do mundo o seu comportamento foi provavelmente mais comum do que o comportamento contido de quem não abusa sexualmente de seus filhos. Gardner ainda fala sobre pais que abusam sexualmente dos seus filhos. Na página 119 desse mesmo livro, Gardner diz o seguinte: diga a ele o que ele fez é o seu normal. Ele tem que ser ajudado a compreender que ainda hoje pedofilia é uma prática difundida e aceita entre literalmente bilhões de pessoas. Ele tem de perceber que na nossa sociedade ocidental, especialmente, tomamos uma atitude muito punitiva e moralista. Para tais inclinações, ele teve má sorte com respeito ao lugar
e hora em que nasceu, no que diz respeito às atitudes sociais em relação à pedofilia. No entanto, essas não são razões para condenar a si mesmo. Ainda na mesma página 119 do citado livro, ele diz o seguinte: mantenha o abusador em casa. A remoção de um pai pedófilo da casa só deve ser seriamente considerada depois que todas as tentativas de tratamento da pedofilia e aproximação com a família provarem-se inúteis. Ele ainda sugere: ajude-o a proteger-se. Ele deve aprender a controlar-se e a proteger-se. Pois bem, essas ideias de Richard Gardner, alienação parental no Brasil, foi invocada pela primeira vez pela ex-desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, doutora Maria Berenice Dias. Hoje, advogada militante, e de seus tratados deixa claro que é uma ferrenha militante da causa LGBT. Baseando suas premissas no princípio de que tudo é permitido e que a igreja é a maior inimiga da união entre homossexuais e lésbicas, deixa claro que a motivação da lei é a desconstituição da família como célula mãe da sociedade. Deixo de fazer aqui outras considerações, concluindo que a lei da alienação parental tem como motivação liberar a sodomia e a pedofilia, destruindo os princípios morais em que a sociedade se alicerça. Trata-se de uma ideologia e projeto de anulação e cauterização da consciência humana, arrastando o homem para o seu mais baixo nível de civismo, transformando-o, senão em um ser irracional, ou quase isso. Essa lei da alienação parental tem mais o intuito intimidatório e penalizador, na medida em que o Estado se levanta contra o cônjuge que quer a proteção da criança. Favorecendo quem? Favorecendo o abusador, fazendo a sociedade crer que tudo é muito normal. Em assim agindo quase sempre em favor do acusado, o Estado libera a pedofilia e o abuso sexual, desestruturando a família em um projeto com raízes mais profundas do que imaginamos e que sua análise demandaria um livro só sobre esse tema, ou seja, a desconstituição da família, que talvez mais para frente eu crie a coragem e escreva a respeito. Bem, mas é hora de cessar essa falácia de que a lei de alienação parental e proteção para os nossos filhos, quando na realidade quer acabar com a infância de nossas crianças, roubando delas o que de mais precioso existe em sua consciência, que é a inocência. Esses motivos já seriam suficientes para a revogação da malfadada lei. Se fosse colocar nessa obra toda a matéria a respeito, não haveria estômago para suportar. Bem, todos os países do mundo rejeitaram a SAP, Síndrome da Alienação Parental, até mesmo os países mais desenvolvidos do planeta. Mas por que será que eles rejeitaram? Bem, somos nós melhores, mais inteligentes do que eles, ou conseguimos abaixar nossos padrões morais para não nos permitir a realidade que nos circunda? Segundo nosso entendimento, a lei da alienação parental torna-se desnecessária e muito mais o projeto de lei número 4488 de 2016, que trata da criminalização da alienação parental, inspirado na teoria da ameaça ou terapia da ameaça, também desenvolvida pelo próprio Gardner e seus seguidores, entre eles Ralph Andewager, um dos fundadores do Vocal, um grupo de lobby para quem tinha sido acusado de abusos de criança. Ralph Andewager, da mesma forma que Richard Gardner, em 29 de novembro de 2003, suicidou-se para que também não fosse preso por pedofilia. Bem, não sou uma única voz a clamar no deserto. Com certeza, hoje, centenas e milhares de mães em nosso país esperam por uma mudança nessa lei para a preservação de nossos filhos. A origem e a motivação dessa lei e a sua imprestabilidade estão a justificar a sua revogação. Há no Congresso, prestem atenção, há no Congresso um projeto de lei que pretende a criminalização da alienação parental. A nossa luta não é só para revogar a lei da alienação parental, mas também de barrar esse projeto de criminalização, pois os artigos que na lei diziam respeito a esse aspecto já foram vedados quando da sanção da lei.
E a luta não é minha, mas de todas as mães e pais que estão sendo acusados de alienadores. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco da ideologia de Gary. E como o Brasil foi um país fértil para receber essa malfadada lei da alienação parental, nos próximos segmentos estaremos falando um pouco mais a respeito da sua aplicabilidade e o quanto que tem sido devastador a nossa experiência aqui no Brasil. Até a próxima!